Vamos abrir as nossas Bíblias nesse texto de Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o versículo de número 13. Eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite, nesse texto. Mateus 6, versículos 9 até o versículo 13. Na verdade, esse é um texto muito conhecido e não precisaríamos nem consultar as Escrituras para saber ele. Diz assim o texto: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, de recitar, eu diria que é um dos textos mais lidos ou mais recitados das Escrituras Sagradas. Ele é um texto unânime entre os cristãos, não é? Os cristãos, quando se reúnem, eles costumam, então, repetir essa oração que Jesus ensinou. A questão, às vezes, da repetição, ou de um texto como esse, que é muito conhecido, que é muito citado de cor, a grande questão é que muitas vezes passam muitas coisas desapercebidas. E, às vezes, a nossa leitura, às vezes o nosso recitar, fica um recitar muito mecânico. E a gente não procura refletir nas verdades em que o texto se propõe. E já de algum tempo que eu tenho olhado para essa oração do Pai Nosso, e eu tenho encontrado alguns desafios muito interessantes, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Nós poderíamos refletir na oração do Pai Nosso de forma minuciosa, de forma detalhada. Nós poderíamos refletir em cada uma das frases dessa oração. E certamente nós, se fizéssemos isso, iríamos tomar talvez o culto de hoje e talvez precisaríamos de 7, 8 cultos para que a gente pudesse dar conta desse texto de uma forma completa. Ou de uma forma quase completa. Porque, de fato, esse texto bíblico, que é a oração do Pai Nosso, é um texto muito rico. É um texto muito profundo. Ele é um desses textos bíblicos que contém verdades fundamentais da nossa fé cristã. Há alguns estudiosos que dizem que essa oração do Pai Nosso resume todo o Evangelho. Mas o fato é que esse texto, ele tem muito a nos ensinar e muito a nos desafiar. Contexto em que Jesus fala essa oração, para nós nos localizarmos. O
contexto dessa oração do Pai Nosso está lá no versículo 7. Se a gente for voltar aí o texto aí, a gente vai descobrir que Jesus está ensinando. O grande sermão do monte é o ensinamento do reino de Deus. E no versículo 7, Jesus vai estar falando que nós não devemos ser como os gentios, que usam, quando vão orar, diz o texto, de vãs repetições. Vãs repetições. Esse é o contexto em que ele ensina a oração do Pai Nosso. Às vezes, quando a gente escuta e lê esse texto, vãs repetições, às vezes a gente imagina que ele está falando da repetição em si. Mas não é bem assim. Jesus aqui não está falando da repetição. Ele não está dizendo que nós não podemos pedir algo a Deus e continuar pedindo. Devemos até continuar insistindo, batendo na mesma tecla, né? Pedindo a mesma coisa. Podemos e devemos assim fazer. A gente encontra nas Escrituras Jesus mesmo repetindo a oração várias vezes, o pedido várias vezes. O problema que Jesus aponta aqui no Sermão do Monte não é a repetição, mas é a vã repetição. O peso todo é sobre a vã repetição. O texto, a palavra aqui no original, ela dá a ideia de um tagarelar, se a gente fosse traduzir para o português. O verbo que está lá traduzido por repetição seria tagarelar, vã tagarelice, ou repetição mecânica, sem sentido, sem entender aquilo que se está fazendo. E é bem verdade que às vezes ocorre de se repetir esse mesmo texto de uma forma mecânica, sem se refletir. E aí se torna vã a nossa oração. Esse texto, se a gente for refletir nele, a gente vai ver que ele está dividido em duas partes. Em duas partes. A primeira parte são as coisas de Deus. São 3 pedidos. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Todas elas têm a ver com Deus. E a segunda parte da oração tem a ver com os homens. São também 3 pedidos. Todos 3 com a letra P. Pão, dai-nos o nosso pão, né? Dai-nos o pão nosso de cada dia. É o primeiro P. O segundo, perdão. Perdoa as nossas dívidas. E o terceiro P, proteção. Livra-nos do mal. Não nos deixa cair em tentação. Livra-nos do mal. Por que essa oração foi construída assim? Primeiro as coisas de Deus e depois as coisas dos homens. Porque se a gente for ver, tem um princípio bíblico que nos exorta, que nos orienta que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas coisas. Em primeiro lugar, vêm as coisas de Deus na vida do cristão. E é por isso que a oração do Pai Nosso começa com esses 3 pedidos a respeito de Deus e termina com esses 3 pedidos a respeito das nossas necessidades. Mas eu não vou me deter detalhadamente nesses pedidos. Se Deus nos conceder a oportunidade, voltaremos a Ele e vamos refletir de forma mais profunda. O que eu gostaria hoje era que a gente visse os desafios que o Pai Nosso tem para cada um de nós. Primeiro desafio
que eu encontro na oração do Pai Nosso é porque o Pai Nosso é uma oração coletiva. Ou uma oração comunitária. Repare que o texto começa: Pai Nosso, que estás no céu. Isso com relação a Deus. E com relação aos homens, com relação às necessidades humanas, o pão nosso de cada dia. É interessante, queridos, a gente refletir sobre isso, porque a gente vive numa sociedade marcada pelo individualismo, pelo egocentrismo. E essa sociedade é cada um por si, não é assim que dizem? E Deus por todos. Esse é o lema. Tem um provérbio interessante que retrata um pouco a realidade da nossa sociedade, que é: farinha pouca, como é que dizem? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa é a expressão que a gente escuta na boca das pessoas. E isso retrata uma maneira de ver a vida. E é assim que somos ensinados nessa sociedade. A olhar primeiro para a nossa necessidade, a se preocupar primeiro com as nossas coisas, a se preocupar primeiro com a nossa dor. Mas repare que Jesus, quando vai ensinar os discípulos a orar, ele ensina que o Pai não é meu. Não é meu Pai. Outro dia eu vinha no carro e vinha escutando uma música evangélica, porque às vezes quando a gente não tem cuidado, isso acaba refletindo no nosso meio. Tem uma música muito interessante do Tales, que é bonita, Deus da minha vida. Quem conhece? Deus da minha vida? Eu gosto, tem no meu carro lá, eu escuto, gosto de escutar. Mas como é que diz nessa música? Ele diz assim: Deus meu, Pai meu, amor meu. É uma relação com Deus muito individualista, muito egocêntrica. Deus, ele é meu. E é assim a religiosidade da nossa sociedade. O Deus, ele é meu. Mas na oração que Jesus nos ensina, ele diz: Pai nosso. O Pai é de todos nós. Ou melhor, o Pai é de todos aqueles que o aceitam como Pai. Mas ele é um Pai de todos. Isso nos desafia a olharmos para o nosso Deus e percebermos que ele quer se relacionar não é só comigo, mas é também conosco, com aqueles que estão à nossa volta. A preocupação que se reflete nesse texto não é uma preocupação com a necessidade espiritual apenas a minha, porque todos os seres humanos têm necessidade de se relacionar com Deus. Mas não está em vista apenas a minha necessidade espiritual, mas também a do meu próximo. Por isso, o Pai, ele é nosso. O Pai é da comunidade. E o pão? A preocupação não é com o meu pão. O pedido não é pelo meu pão, mas é pelo pão nosso. O pão nosso de cada dia. Interessante, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí, serve de alerta para a gente, porque junto com essa sociedade que pensa no eu, que é uma sociedade egocêntrica, individualista, é uma sociedade que pensa sempre nas coisas, na riqueza, no ter e não no ser. E o pão que é pedido é o pão
diário. É o pão de hoje. É o pão que satisfaça as nossas necessidades de hoje, não é o do amanhã. Talvez aqui, nessa parte do pão, esteja aqui alguns elementos do maná, lá da época de Moisés. Lembra-se do maná? Os discípulos estavam, os que saíram do Egito, estavam no deserto. E eles estavam com fome. E eles começaram a dizer: olha, Deus nos tirou do Egito para morrer de fome no deserto, Moisés. E agora, Moisés, o que é que nós vamos fazer? E Moisés ora a Deus. E Deus envia o maná. Todos os dias, Deus envia uma porção do maná. E Ele diz: olha, todos os dias vocês acordem pela manhã, recolham o que for suficiente para aquele dia. Para aquele dia. Mas tiveram alguns teimosos que recolheram além da conta. E o que é que aconteceu? No outro dia, estava bichado, estava podre, não serviu. Porque a provisão de Deus era para aquele dia. E aqui nessa oração, Deus nos ensina a buscar a Deus pelas nossas necessidades. Você tem necessidade? Vou fazer agora refrão com a música, né? Você tem fome de quê? Não é? Não tem uma música que tenha uma frase dessa? Qual é a sua necessidade? Deus quer suprir as necessidades humanas, sem dúvida. Mas, às vezes, nós perdemos a noção do que é necessidade e do que é supérfluo. Nós perdemos a noção do que é importante para as nossas vidas. E, às vezes, a gente começa a pedir coisas para Deus que não é para as nossas necessidades pessoais, essenciais. E aí, essa oração, ela nos ensina a pedir o pão nosso, né? O pão nosso de cada dia. Né? E Deus supre. Deus supre de várias maneiras. E talvez uma das maneiras de Deus suprir o pão nosso de cada dia é nós partilharmos o nosso pão com o próximo. Eu estava ouvindo um conhecido, não sei se todos aqui conhecem, Carlos Queiroz. Ele tem um livro, né, sobre o Pai Nosso, sobre oração. E ele estava dizendo que a falta de pão na mesa das pessoas reflete a falta de espiritualidade de outras. Reflete essa falta de espiritualidade. E ele contou uma vez, ouvindo uma pregação dele, ele disse que um belo dia estava visitando a casa de uma senhora que estava passando dificuldades. E ela contou da dificuldade que estava passando, das necessidades que estava passando. E ele disse: minha irmã, então vamos orar. Né? Vamos orar. E quando ele começou a orar, ele disse: rapaz, mas o que é que eu estou fazendo, né? Eu estou pedindo para Deus, mas eu tenho um dinheiro aqui no bolso, que pode ajudar. Né? Pode ajudar. E aí ele disse que encerrou a oração, né? E ajudou aquela senhora. Porque muitas vezes a gente espiritualiza as coisas, né? A gente transfere para Deus as nossas responsabilidades. Quando nós oramos essa oração aqui, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, não é só o meu pão. É também o pão do meu irmão, o pão daquele que está comigo na caminhada, é o pão daquele que está ao meu lado, é o pão daquele que eu vejo a necessidade. Portanto, o primeiro desafio é cultivar uma prática comunitária. Isso é fácil? Não, não é fácil. Mas é um desafio que a gente precisa cultivar
essa prática comunitária. Entendendo que nós somos uma comunidade em Cristo. Em Cristo. Em que o Deus é nosso. Em que o pão também precisa ser nosso. Esse é o primeiro desafio. Mas tem ainda um outro desafio. O segundo desafio que eu encontro nesse texto é estabelecer uma postura de rendição. Uma postura de rendição. O que é isso, pastor? Rendição a quem, né? Se render a quem? Essa é uma pergunta que a gente poderia fazer. Se render a Deus. Se render à vontade de Deus. Nós vivemos em meio a uma sociedade que ela é imediatista. Já repararam? Tudo é aqui e agora. Eu quero agora. Eu quero agora. Isso parece até aquela parábola do filho pródigo, né? Ou melhor, do filho esbanjador. Né? Do filho esbanjador, para a gente entender melhor. O cara estava na casa do pai dele, né? Trabalhando, ajudando o pai, mas chega na hora que ele diz, não quero mais ficar aqui. Pai, me dá minha parte da minha herança. Ele podia ter esperado. Podia esperar a hora certa, né? De herdar. Mas ele queria logo. Me dá logo a minha herança. E aí o pai dá a parte dele e ele vai embora, né? E ele vai gastar. Vai gastar. Nós vivemos nessa sociedade. E eu estava ouvindo uma música que reflete um pouco disso. Já é uma música antiga, né? Mas é dessas músicas assim que, vez por outra, a gente escuta, pelo menos eu escuto, né? Que diz assim, eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Que de abelha, para ninguém ficar aí muito preocupado que música é essa, né? A música é nada tanto assim. Nada tanto assim. Essa música reflete isso que eu estou falando. Essa coisa de querer agora. Mas eu não quero tanto assim. Eu quero usufruir disso, mas eu não quero de forma profunda isso. É de forma muito superficial. Essa é a sociedade que nós vivemos. É a busca do rápido, do imediato, do agora. Isso vem para a igreja também? Vem. Né? Talvez hoje nem tanto, mas em alguns meios ainda circula por aí uma tal teologia do decretar. Você já deve ter escutado essa, né? Hoje nem tanto. Mas já houve uma época em que isso era mais, né? Era mais ouvido. Alguém já ouviu essa do decretar? Eu já ouvi várias vezes, né? Você quer algo, decrete que Deus vai te dar, né? Aí a gente via as pessoas passando por um carro importado na rua, eu decreto que Deus vai me dar esse carro, né? E por aí vai, né? Outras coisas assim, né? A teologia do decretar. O que é a teologia do decretar? É a versão cristã do imediatismo. Eu quero agora. Eu quero usufruir dos bens e eu quero agora. Esse negócio de ser rico lá no céu, isso não me interessa. Eu quero a riqueza é aqui. E aí vem a teologia da prosperidade junto com isso, né? Os irmãos que são mais antigos da fé lembram, né, das pregações do século passado, século 20, né? Que falava do céu, da glória do céu, das ruas de ouro. E todo mundo queria ir para o céu. Eu quero ir para o céu, gozar das ruas, né, caminhar nas ruas de ouro. E estar lá na presença de Deus.
Essa era a tônica da religiosidade do início do século XX até o meio do século XX. Mas isso mudou. E do meio do século XX para cá, a tônica é, não, o céu agora não, né? Eu quero adiar minha ida para o céu o máximo que eu puder, né? O máximo que eu puder. Eu quero viver aqui, né? Mas eu quero viver bem, eu quero viver com dinheiro no bolso, né? Com riquezas e tudo mais, aqui e agora. O que é que o texto da oração do Pai Nosso nos diz? Seja feita a tua vontade. É uma atitude, é um comportamento de quem se rende diante de Deus e diz: Senhor, está doendo, né? Estou sofrendo, a situação está difícil. Foi o que Jesus falou, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus não deixou de chegar para Deus e dizer: Senhor, eu estou passando uma situação difícil, eu estou sofrendo. Está doendo, certo? No entanto, ele termina a oração dizendo: mas não faz a minha vontade, faz a tua vontade. O que nós precisamos buscar, queridos irmãos, nessa atitude de rendição, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus para nossas vidas. Talvez essa busca desenfreada pela nossa vontade, pelos nossos desejos, explique a decadência moral e espiritual que nós vivemos nos nossos dias. Essa é a explicação, ou uma das, né? Essa busca pelo aqui e agora, sem discernir, sem entender a vontade de Deus. O que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus? Às vezes as pessoas têm medo da vontade de Deus. Né? Tem medo de pedir: Senhor, qual é a tua vontade? Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas existe a vontade geral, existe a vontade particular, né? E existe a vontade permissiva de Deus. Com relação à particular, ou à individual, que é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida de forma particular, como é que você sabe, como é que eu sei a vontade de Deus? Há necessidade de muita oração para isso. Porque para saber a vontade de Deus particular, a gente precisa conhecer a vontade geral. E a vontade geral está na Bíblia Sagrada. A vontade geral de Deus é revelada. Agora eu quero dizer uma coisa, que Deus não se contradiz. Deus não se contradiz jamais. Aquilo que Ele revelou na sua palavra como vontade geral, jamais pode se contradizer para satisfazer a necessidade individual. De forma nenhuma. De forma nenhuma. E aí a gente presencia coisas absurdas, a gente fica sabendo de coisas horríveis, né? Tipo, aquela da pessoa que está esperando uma promoção, mas tem alguém que já está na frente, né? É assim nas repartições, né? Nas empresas sempre tem alguém que às vezes está já numa posição mais próxima, né? De ser promovido. E tem toda uma filazinha. Aí a pessoa começa a orar: Senhor, não deixa que fulano de tal ou fulana seja promovido. Tu está vendo que ele é um ímpio, né? Eu é que mereço, porque eu sou filho de Deus, e por aí vai. Isso é uma oração esdrúxula, né? Eu não acredito que Deus escute uma oração dessa. Não acredito. A vontade individual de Deus, a vontade individual de Deus para a nossa vida,
jamais vai entrar em contradição com a vontade geral. Jamais. Então, se nós estamos querendo algo, estamos buscando algo de Deus, e a gente percebe que na sua palavra isso está revelado, então temos que nos conformar com o que a palavra nos diz. Essa é a nossa segurança. Agora, tem uma outra parte que é a vontade permissiva de Deus, que aí, irmãos, essa é complicada. Essa a gente não tem explicação. Eu não tenho. Mas a gente sabe que ela é real. Você está falando de quê, pastor? Estou falando das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Né? Acontecem coisas ruins. Né? O nosso carro às vezes bate. Né? Estou falando de carro, mas coloque aí o exemplo que você quiser. Problemas acontecem. E aí a gente se pergunta, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, né? Por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? Eu vou para a igreja todo domingo, sou dizimista fiel, né? Essas coisas acontecem e dependem da nossa fidelidade. Mas acontecem. E isso está dentro da vontade permissiva de Deus, que nós, seres humanos, não temos explicação para isso. Não dá para explicar por que o mal está presente no mundo e por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não dá para explicar. Mas Deus é bom. A vontade de Deus é boa. E Ele sabe por que está acontecendo conosco coisas que fogem do nosso controle e coisas que nos são ruins. Um dia, certamente nós saberemos, porque a Bíblia diz que estaremos em sua presença e todas as coisas nos serão reveladas. Até lá, vai ficar um grande ponto de interrogação. Né? Um grande ponto de interrogação. Por quê? Mas confie, porque Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a segunda implicação. Mas tem ainda uma terceira. E aí, como vocês sabem, eu não costumo passar da terceira, né? Até o dia que eu resolver quebrar essa regra também. Mas, vamos ficar nesse terceiro desafio. Desenvolver uma atitude de reciprocidade. Esse é o terceiro desafio dessa oração. Você está falando de quê? Estou falando do perdoa-nos, assim como nós perdoamos. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque senão a gente vai entender de forma errada. E aí, talvez o nosso entendimento se comprometa, porque tem um outro aspecto da nossa sociedade que nós estamos inseridos, que compromete às vezes a nossa maneira de pensar e ver as coisas. Essa ideia que está presente na nossa cultura se chama clientelismo. É muito comum na política. Não é? Clientelismo. É o famoso toma lá, dá cá. Eu dou, né? E para receber. Essa é a visão da nossa sociedade, principalmente na política. Mas não é só na política, não. É também nas relações sociais. Está permeado no meio social. As pessoas se relacionam com outras por interesses vários. Por interesses. Né? É aquela coisa, eu dou porque eu quero receber. Eles pegam aquela frase da oração de São Francisco, né? Não tem a oração de São Francisco? E distorcem. É dando que se recebe. Né? Esse é o provérbio que está presente aí, se não na boca, mas na mente da maioria das pessoas. E isso traz para a igreja também implicações. Traz para a igreja as implicações quando a gente tem uma visão de Deus, ou uma visão da religião, uma visão mercadológica, uma visão de troca. Isso está muito difundido hoje.
Eu dou para receber mais. Já ouviram isso? Se você não ouviu isso ainda, talvez você não assistiu ainda programas famosos, né, de cultos evangélicos, ou que se diz evangélicos, ou talvez você não tenha passado aqui na esquina. Desculpa, eu vou ser antiético, não costumo fazer isso, mas hoje eu vou me permitir. Talvez você não tenha passado aqui na esquina e entrado ali na catedral, né? Mas se você entrar lá, num culto só, você vai perceber isso, né? Lá você é orientado a dar. Dê o seu dinheiro. Dê aquilo que você tem. Mas qual é a ideia do dar? Dar por dar? Não. Ninguém oferta nessas comunidades simplesmente por ofertar. Não. Oferta-se porque quer receber o dobro, o triplo ou muito mais. E essa é a ideia difundida. Já ouviram falar do tal do semear? Né? A ideia de semear. Eu estava um belo dia numa reunião de pastores, na Associação de Pastores de Imperatriz. Não foi aqui em São Luís. Né? Lá em Imperatriz. E um dos pastores se levantou para contar um testemunho. E lá ele contou o testemunho, disse que estava num culto. E de repente Deus falou ao coração dele que ele deveria dar todo o dinheiro que ele tinha no bolso. E ele tinha recebido o salário dele naquele dia. Né? Ele estava com mais de R$1.000. Mais de R$1.000 na época era mais de 10 salários mínimos. Né? E ele não pensou duas vezes, colocou lá a oferta, certo? Semeou aquele dinheiro e logo depois voltou para ele muito mais do que os R$1.000 que ele tinha dado. Inclusive ele contou o testemunho que após isso a igreja se reuniu e deu no aniversário dele um presente de um carro, o carro do ano. Ele contou a história, né? Interessante a história, né? Mas é isso que às vezes é difundido. Você dá para você receber mais. Você receber mais. É aquela coisa da troca. Então não vamos entender aquilo que Jesus está dizendo aqui como troca. Ele está dizendo, Pai, perdoa como nós temos perdoado. Ele não está dizendo, Pai, nos perdoa porque nós temos perdoado. Ele não está exigindo de Deus. Porque nós, cristãos, nós só fazemos aquilo que nós recebemos. Só damos aquilo que nós temos. Quando o texto bíblico diz que nós precisamos perdoar as nossas dívidas, perdoar as dívidas dos irmãos, é porque nós já fomos perdoados por Deus primeiro. Só é possível dar perdão quem já recebeu perdão. Só é possível amar aquele que já foi amado por Deus. Então, a ideia de desenvolver essa atitude de reciprocidade é você dar para o seu irmão aquilo que você já recebeu de Deus. Quem já foi perdoado? Ninguém foi perdoado aqui? Olha, se fosse na igreja pentecostal, os irmãos, todo mundo estava levantando a mão assim, aleluia, glória a Deus. E eu não estou vendo ninguém aqui, parece que ninguém foi perdoado. Quem foi perdoado, irmãos? Empolgação, amém, aleluia. Certo? Todos nós fomos perdoados por Deus. Se você foi perdoado, você não pode reter o perdão para o seu irmão. É isso que o texto bíblico está dizendo. Aquele que foi perdoado não pode reter o perdão, ele precisa liberar o perdão para o seu irmão. E aí, se a gente for falar de perdão, quantas vezes eu devo perdoar, né? Foi Pedro que perguntou? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão, se ele errar contra mim? Num dia, né? 70 vezes 7. Foi a resposta de Jesus. Então, é indefinido, né? Não tem a quantidade de vezes que eu preciso perdoar. O exercício do perdão é importante.
Robson já está vindo ali para tocar, para dizer que está na hora de encerrar. Vou já encerrar. Muito bem, queridos irmãos. Foi um combinado, não foi, Robson? Nós combinamos. Quando eu estivesse falando muito, ele vinha, sentava aqui, tocava, a gente parava. Queridos irmãos, a oração do Pai Nosso, ela nos desafia a algumas atitudes. Primeira atitude é cultivar uma prática comunitária. A segunda é estabelecer uma postura de rendição à vontade de Deus. E a terceira é desenvolver uma atitude de reciprocidade. Perdoar, porque eu já fui perdoado. Amar, porque Deus já me amou. Que Deus nos ajude a cada dia a colocarmos em prática a sua palavra. Agora nós vamos adiantar um item da nossa liturgia, que é orar o Pai Nosso. Está lá, depois da distribuição, mas nós vamos fazer agora. Fiquemos de pé, demos as nossas mãos, né? E vamos orar. Ivo, a mão aqui, filho. E vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou.